Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Câncer. A temporada de Câncer ela vai começar no dia 19 de julho e ela vai até o dia 10 de agosto. E essa temporada de Câncer, ela vai ser uma temporada de Câncer atípica. Por quê? Porque no início dela, Mercúrio vai estar em Câncer lá no final da constelação de Câncer. Daí ele vai ficar estacionário e ele vai retrogradar até o início da temporada de Câncer. E no final da temporada de Câncer ele fica estacionário de novo para retomar o seu movimento direto na temporada de Leão. Então, basicamente, essa temporada de Câncer vai ser o período de Mercúrio retrógrado em Câncer. Então, essa vai ser a marca da temporada de Câncer. Então, toda a energia vai estar voltada para esse Mercúrio retrógrado em Câncer, entendeu? Essa vai ser a tônica da temporada de Câncer. E nesse meio tempo, o que vai acontecer? Porque geralmente, quando o Mercúrio está retrógrado, ele faz uma conjunção com o Sol. E no momento da conjunção com o Sol é quando Mercúrio fica casime. Então, o movimento de retrogradação ele tem um sentido. Vamos supor que você está no nono ano. E aí você está estudando as matérias do nono ano e você está com muita dificuldade. Aí você pensa o seguinte: nossa, mas eu tô com dificuldade aqui porque falta coisas lá do oitavo ano que eu não absorvi direito. Então eu vou pegar um livro lá do oitavo ano para eu aprimorar, para eu revisar, para eu dar continuidade nessa matéria aqui do nono ano que está muito difícil. Então é a mesma ideia do Mercúrio retrógrado. Quando o Mercúrio chegou lá no final de Câncer, ele está tendo que lidar com coisas muito complexas e complicadas da energia que está lá no final da temporada de Câncer. Então ele pensa o seguinte: nossa, deixa eu voltar lá para o início da temporada de Câncer, que teve coisa que ficou mal trabalhada ali. Eu preciso aprimorar, que eu preciso revisitar, né? E o que tem lá no início da temporada de Câncer? Tem uma oposição com Plutão, que provavelmente não foi muito bem trabalhada nesse período, e um trígono com Saturno e Netuno, sendo que esse Plutão está em Capricórnio, então aí Plutão já fala sobre estruturas de poder, né? Sobre o poder. E Capricórnio fala sobre as estruturas, né? Então é a comunicação relacionada a essas estruturas de poder, essa dinâmica que tem, né? E também fala sobre Netuno e Saturno, né? Um trígono com eles. Então, Saturno, ele é o astro das coisas se desenvolverem de forma orgânica, entendeu? Ele é o astro da construção, daquilo que você vai construir. Então, é uma energia benéfica que deixa as coisas fluidas, né? Porque é um trígono, para construir algo. Então, é um pedido para construir algo que talvez não foi atendido da forma que deveria, né? E Netuno, ele fala muito assim da compaixão com o outro, né? De você ter aquele olhar com as necessidades do outro, né? Ainda mais que está em peixes. Também não deve ter sido processado direito durante esse período. Então aí a necessidade de Mercúrio retomar lá no início da temporada de Câncer e trabalhar esses temas. E a gente já viu que ainda na temporada de Gêmeos, né, a gente já viu, e eu já tinha previsto lá no vídeo da temporada de Gêmeos, né, que quando Mercúrio estava transitando por Câncer, começou a vir muitas notícias sensacionalistas, né? Então, é o Trump que estava fazendo umas ameaças lá, que eu nem lembro, era da guerra, né? Já estava tendo, entendeu? Notícias muito alarmistas e sensacionalistas que vocês viram, não virou nada, né? Não era aquela Coca-Cola toda. Aí agora o que está em pauta, né? De novo, tarifaço, né? Então vocês estão vendo, é a comunicação envolvendo estruturas de poder, então essa dinâmica que tem
da forma como os líderes políticos de quem estão no poder se comunica com as massas, entendeu? E, e a gente está atento às artimanhas que eles utilizam para nos manipular, entendeu? Então é isso que é o que a gente tem que tomar cuidado na temporada de Câncer. Tomar muito cuidado com os meios de comunicação. Muito cuidado com a forma com que as lideranças políticas se comunicam para a gente, o que elas dizem. Porque às vezes o que elas dizem não é o que elas fazem, entendeu? Às vezes elas estão querendo fazer um grande jogo, um grande teatro para nos manipular. Então, estão querendo causar medo para gerar insegurança, porque Câncer fala sobre a necessidade de ter segurança. Então, uma forma de manipulação é manipular através do medo. Então, esses alarmismos, essas notícias alardiosas, né, notícias negativas, começam a surgir aí na mídia para nos desestabilizar, para deixar a gente pessimista, né, com medo. Então, a gente com medo, a gente acaba tomando decisões irracionais, que aí vem o Mercúrio retrógrado. Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. E é dessa maneira que figuras políticas vão manipular as pessoas, usando medo, a ameaça, para deixar as nações inseguras e agindo de forma muito pouco pragmáticas, ou se não, a nação fica extremamente ofendida com as ofensas políticas, né? E age de forma muito emocional, né? Visceral, tipo assim, eu vou proteger a minha nação, custe o que custar, e não pensa para ver a forma mais pragmática de agir. Então, eles ampliam muito, eles dramatizam muito algo, algum assunto, alguma questão e alguma consequência, sendo que na verdade não é aquilo tudo, entendeu? E isso pode trazer consequências complicadas depois, né? Então, esse momento de tensão é bastante delicado durante o Mercúrio retrógrado em Câncer. Como tem muita informação para esse período, eu vou fazer algumas pausas no vídeo. Então, o que mais que eu gostaria de comentar? É o fato de Mercúrio não ficar com a Zine. Por quê? Porque ele vai lá retomar lá no início de Câncer com toda essa dinâmica complexa e complicada envolvendo fake news, sensacionalismo, estruturas de poder e tudo mais. E se ele passasse pelo Sol, fizesse a conjunção com o Sol, tudo isso viria à tona, e viria ficar muito claro e visível para a população. Só que essa conjunção não vai acontecer. Então é como se tudo isso acontecesse, essas manipulações, essas enganação das massas, e as massas continuassem alienadas, entendeu? Elas não vão se esclarecer, a tendência é essa. Então vai ser um momento muito perigoso de você ser manipulado e enganado. Entendeu? Porque você não. É tipo assim, é muito difícil uma pessoa conseguir despertar para o que realmente está acontecendo. Enxergar realmente a verdade, sabe? Durante esse período. Não vai. A tendência é que isso não aconteça. E você deve estar me perguntando: ué, mas Mercúrio não vai ficar com a Zime? Mas Mercúrio não está retrógrado em Câncer. E o Sol não vai ficar direto em Câncer. Uma hora eles não vão ter que se encontrar, fazer uma conjunção? Teoricamente, sim. Só que isso só seria verdade se eles estivessem na mesma declinação ou em uma declinação muito próxima. Mas acontece que Mercúrio e Sol vão estar em declinações muito distantes, né? Uma distância de 5 graus. Isso já é suficiente para que eles não façam uma conjunção. Então, como Mercúrio não vai fazer uma conjunção com o Sol, ele não fica com a Zime, ele não traz à luz toda essa dinâmica que teve entre as figuras de poder e a comunicação em massa que elas estão exercendo. Então, vai ser mais difícil das pessoas perceberem toda essa manipulação e todas essas fake news, entendeu? O que pode ajudar as pessoas?
é o fato de Marte ingressar em Virgem. Então, no dia 28 de julho, Marte vai ingressar em Virgem. E Virgem é uma energia muito minuciosa e detalhista. Então, na ação no dia a dia das pessoas, elas vão estar agindo de uma forma mais detalhada e, né, minuciosa. Então, elas vão agir com um pouco mais de cautela. E nisso elas podem cair a ficha e perceber que as coisas não são bem assim como estão dizendo na TV. Que a realidade não é todo esse alarde, né, que eles estão falando, e que a vida vai prosseguir mais ou menos do jeito que estava, com pouca diferença prática, né? Pode ser que isso aconteça. Mas a energia de Marte em Virgem também pode ser canalizada para aprimorar ainda mais essas fake news e manipulações. Por quê? Porque eles vão se atentar aos mínimos detalhes antes de transmitir a informação, para deixar com que tudo pareça ainda mais verdadeiro. É aquele negócio, né, gente? A fake news ela não é óbvia. Então, se você acha que a fake news é aquela notícia que é fácil de identificar que é uma mentira, aquilo não é uma fake news. A fake news é aquela notícia enganosa que você pode jurar que é verdade. E aí que você vai vasculhar um pouco mais a fundo e você vê que não é bem assim, que tinha coisa por detrás dos panos, entendeu? Isso é a fake news. Então, por exemplo, falar que a Guaraná comprou a Coca-Cola, isso não é a fake news, gente, porque é algo óbvio. É óbvio que isso é uma mentira, entendeu? Então, fake news é algo mais elaborado. E com Marte entrando em Virgem, as fake news vão estar muito mais elaboradas, entendeu? Muito mais difíceis de ser percebidas. Então, a gente tem que tomar um cuidado também. É uma energia que pode ser usada a nosso favor, mas também pode ser usada contra nós. No dia 31 de julho, Vênus vai ingressar em Gêmeos. Então, é uma energia que fala sobre querer harmonizar as coisas, entendeu? Então, as interações humanas, né, vão acontecer de forma mais harmoniosa, uma energia bem interessante. Então, quando Júpiter ingressou em Gêmeos, o que que eu percebi? Eu percebi que as pessoas estão mais voltadas para adquirir conhecimento, elas estão tendo um entusiasmo melhor para a leitura, para se informar, né? E Vênus ingressando em Gêmeos, então as pessoas vão querer, vão estar mais ávidas por isso. Então as pessoas ainda vão querer conhecer ainda mais, se informar ainda mais, ter mais gosto ainda pela leitura, porque Vênus e Júpiter vão estar alinhados ali em Gêmeos. Então vai estar intensificando ainda mais os assuntos de Gêmeos. Então as pessoas vão ter uma preferência por aquilo, pelo conhecimento, pelo saber, né? Então vai ser um período positivo a temporada de Câncer nesse sentido também, de querer adquirir mais sabedoria, conhecimento, né? Ponto positivo. E o que é o propósito da temporada de Câncer? O Mercúrio vai se retrogradar em Câncer, né? E quando ele chegar lá no iniciozinho da constelação de Câncer, que ele fizer aquele trígono com Netuno e com Saturno em Peixes, ele vem trazer um chamado para a gente ter um pouco mais de empatia pelo outro, um pouco mais de humanidade e sensibilidade, entendeu? Pelas necessidades dos outros, entendeu? É essa que é o grande propósito dessa retrogradação de Mercúrio em Câncer. E se a gente começar a ter um pouco mais de compaixão, menos egoísmo, entendeu? Agir de forma menos impulsiva, ser um pouco mais racional e não agir pelo medo, né? E sim pensando no outro, nas consequências pelo próximo e como isso pode afetar nós mesmos também, né?
Então aí as coisas vão começar a melhorar aos poucos. E aí depois com a temporada de Leão, a gente vai ter mais desafios em prol de resolver toda essa situação que a gente está vendo aí na temporada de Câncer, né? Então a temporada de Leão depois a gente vai continuar trabalhando outros aspectos, né? A fim de trazer à tona uma solução para toda essa manipulação e essas fake news que estão tendo na temporada de Câncer. Como é que estará o comportamento das pessoas durante essa temporada de Câncer? Então, gente, Câncer, ele fala sobre as conexões emocionais. Então, a gente viveu essa temporada de Gêmeos e quem já estuda astrologia há um bom tempo, que já tem essa familiaridade com a astrologia, percebeu e percebe que nas temporadas dos signos de ar, as pessoas tendem a se socializar mais. E não foi diferente na temporada de Gêmeos. As pessoas estavam se socializando mais, conversando mais, interagindo. Agora, na temporada de Câncer, vai começar um movimento de conexão emocional com as pessoas com que você se interagiu, com as amizades que vocês fizeram durante a temporada de Gêmeos. Então, é bastante esperado que as pessoas comecem a confortar umas às outras, dar apoio emocional, né, serem mais sensíveis, mais empáticas. Então, é como se aprofundasse um pouco mais as relações sociais. A gente não vai estar querendo se socializar tanto, igual a gente esteve na temporada de Gêmeos, só que aquelas amizades que a gente fez, a gente vai querer manter agora, a gente vai querer criar aquele laço emocional. Então, essa é uma tendência. Só que tem a parte negativa também. Tem duas questões que a gente tem que tomar cuidado. A primeira, que é o seguinte: o câncer, ele tem o seguinte desafio. Ele não consegue perceber com facilidade que ele é o agente da mudança na vida dele. Então, quando o câncer está em uma situação difícil, ele precisa compreender que ele pode mudar. Ele pode ser a pessoa que vai tomar as atitudes corretas para mudar aquela realidade. Né? Então, como ele tem dificuldade de perceber isso, de entender isso, ele recorre ao quê? Quando ele não quer ver uma alternativa dele ser o agente da transformação. Aí ele vai para o vitimismo. Então ele vai falar assim: ah, tudo isso está acontecendo porque o mundo está conspirando contra mim. Entendeu? Então aí começa aquele vitimismo todo. Porque ele não consegue ser o agente da transformação. Ou não consegue enxergar que ele pode ser o agente da transformação. Então é muito comum em temporada de câncer você ver as pessoas se lamentando mais, com mais frequência, se colocando como vítima das situações. Então até é uma tendência de você mesmo estar agindo dessa maneira, que você tem que ter um cuidado redobrado para não agir também dessa maneira. E se tiver alguém agindo, tem que ter compreensão, paciência e tem que estar ciente de que isso é uma tendência e ver quais são as melhores atitudes para você interagir com essa pessoa, entendeu? Se é mais interessante você se distanciar, de você alertar essa pessoa, trazer soluções à tona, né? Então essa é uma tendência na temporada de câncer. Outra tendência também para a temporada de câncer é que câncer tem uma característica que até me irrita. Isso é uma característica do elemento do signo de água, que é intrometer na vida alheia. Então isso também é bem comum com pessoas de signo de água e durante as temporadas de água. As pessoas quererem intrometer mais na vida das pessoas, entendeu? Dos outros. Isso pode trazer sérios problemas. Então, por quê? E às vezes as pessoas não fazem isso por mal. Elas acham que estão intrometendo no sentido assim, ah, eu tô captando, eu tô tendo a impressão de que aquela pessoa está passando por tal problema ou tal necessidade.
Então, deixa eu ver aqui como é que eu posso ajudar ela. E aí ela não pergunta, ela tira conclusões erradas e acaba intrometendo na vida das pessoas, então é bem complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não intrometer na vida de uma outra pessoa, entendeu? De maneira errada, sem perguntar, sem saber se a gente tem intimidade suficiente para fazer isso, né? E também saber colocar limites quando outras pessoas for tentarem intrometer na nossa vida, entendeu? E tentar, né, desenvolver uma relação harmoniosa colocando limites. Por se tratar de um período de Mercúrio retrógrado, é óbvio, ainda mais em Câncer, né, que já é uma energia bem lenta, tudo tende a ficar mais lento, tudo tende a exigir mais paciência da gente. Então, no nosso cotidiano, pode ser que a gente tenha que enfrentar atrasos, né? As coisas não vão estar tão fluidas como a gente gostaria, então a gente tem que ter um pouco mais de calma, paciência, né? A gente tem que ter gratidão, agradecer aquilo que está dando certo, ter persistência, paciência, que agindo dessa maneira as coisas tendem a se resolver, né? Mas diferente de outros momentos que a gente teve, as coisas vão estar acontecendo num ritmo muito mais lento agora. Então, viagens podem ser mais longas, mais demoradas. A negociação, o trâmite pode ser um pouco mais complicado, né? Então, nesse trabalhoso, né? A coisa não vai estar sendo tão fluida. É muito comum também estragar equipamentos de comunicação nesse período, né? Principalmente geminianos, eles sofrem demais em tempos de Mercúrio retrógrado, porque estraga equipamentos eletrônicos, estraga carro, estraga objetos, geralmente são objetos relacionados à comunicação. Só que conforme o geminiano, mas não só o geminiano, né? Conforme as pessoas vão adquirindo mais consciências do movimento de Mercúrio retrógrado, menor tende a ser esse impacto. Principalmente se a pessoa tiver paciência para compreender que é um momento de lentidão, que é um momento que exige a nossa análise, a nossa reflexão, né? Então, se a pessoa tiver essa persistência, essa paciência, né, e perseverar um pouquinho mais, aí tudo tende a dar certo. Igual eu tentando gravar esse vídeo, que tá um pouco trabalhoso. Já tô pegando essa energia de Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio já tá assim, já para ficar estacionário, né? Então, mas eu tô persistindo, tô tendo paciência porque é uma mensagem importante, mas complicada de ser transmitida, né? Então, o que vai acontecer na temporada de Câncer é o plebiscito para saber se as escolas públicas serão ou não militarizadas, se elas se tornarão escolas cívico-militares. Então, a tendência é que seja uma disputa muito acirrada, cheia de imparcialidades, de manipulações, algo muito emocional, então discursos inflados. Até porque Marte vai ingressar no dia 28 de julho, e o plebiscito vai ser logo após o ingresso de Marte em Virgem. Então vai ter uma argumentação muito detalhista, muito minuciosa, um jogo de poder, porque a oposição com Plutão também vai estar acirrado. Então vai ser muito acirrada essa disputa, muito mal entendido, muita fake news, muita manipulação nessa questão de militarização das escolas cívico-militares. E não dá pra gente prever qual vai ser o resultado. Se vai ganhar o sim ou se vai ganhar o não. Mas o que a gente pode prever é que, independentemente de ganhar o sim ou não, é algo que vai ser revisado no futuro. Então, assim como é o segundo plebiscito, pode ser sim que ocorra um terceiro no futuro. Não é descartado, porque eles vão querer revisar esse resultado. Não vai ser um resultado satisfatório, tá?
Então, acho que eu abordei os principais pontos da temporada de Câncer, que é uma temporada punk. Vai ser o All do Borododó. Então, se preparem com os conselhos que eu dei para vocês. Tenham paciência, calma, cautela. Filtrem bastante o que vocês ouvem e vão agindo dessa maneira que a gente vai conseguir passar por essa temporada, tá? Desejo uma ótima temporada de Câncer para todos e nos vemos no próximo vídeo.